Salve família, como é que vocês estão? Tudo certo com vocês? Nesse vídeo eu vou estar mostrando como que vocês vão conseguir a partir de hoje ter bons clientes e construir um negócio sólido sozinho. E por que isso vai funcionar? Porque isso já funcionou comigo e funcionou para algumas pessoas que eu já ensinei. Pessoas que, sinceramente, algumas estão até fazendo mais grana do que eu, sinceramente. Mas antes, tá? Isso é papo de guru, isso é papo de coachzinho de YouTube. Eu vou estar abrindo aqui o meu Cora, ó, já tá até aqui, que é um banco que eu uso exclusivamente para receber de um cliente. Já até filtrei aqui pela palavra-chave, né? Enfim, que está o CNPJ dele, para pegar aqui os pagamentos que ele me fez nos últimos meses. Ó. Dia 3/12, hoje é dia 15, né? R$10.000. Dia 14/11, R$10.000. Dia 3/10, R$10.000. Dia 2/9, R$10.000. Dia 5/2, R$10.000. Enfim, é um cliente que me paga R$10.000 fixo. Mas nem sempre eu tive esse tipo de cliente. Esse aqui é um cliente só que eu tenho, tá? Hoje eu atendo alguns clientes que me pagam valores parecidos, fora alguns projetos que eu pego também de lançamento, de landing page, enfim, tá? Eu preparei aqui no Figma alguns prints, tá? Da minha conta bancária, de Pix, tá? Não é fake, tá? Tanto que o layout vai mudando. Esse aqui é Android, esse aqui era de um Redmi Note 9S que eu tinha em 2019, se eu não me engano, tá? Usava o Nubank na época. E aí, isso aqui não é fake, tá? Não é printzinho de guru de internet, de guru de Instagram que vende curso de design e que te promete falando que vai te ensinar a ganhar dinheiro e na verdade tu que dá dinheiro pra ele, beleza? Olha só, nessa época que eu era duro, tinha começado a trabalhar com lançamentos, tá? Mas, enfim, antes eu fazia arte para negócio local, então eu fazia enfim, carrossel, arte para feed, esse tipo de coisa. Então aqui eu tinha 51 centavos na conta e guardei 49 centavos na caixinha na época, né? Depois, enfim, fatura aqui do cartão do Nubank, eu tinha, deixa eu ver, eu tinha R$400 aqui de limite, tá? E aqui, ó, compra mais recente supermercado mini preço de R$64. Era o que eu comprava, era a forma que eu usava na época para fazer compra para casa, né? A feira de casa, enfim, a compra no supermercado. E aqui, olha só, eu já estava tendo uma boa evolução, ó, março, abril, maio, junho, julho, tá? E aí, enfim, comecei a guardar um dinheiro e retirava também, porque eu acabava precisando. Depois mudei pro Inter, ó, comecei a atrasar cartão, por quê? Só para explicar para vocês o que acontecia nessa época aqui. Tinha mês que eu pegava bons projetos, tá? E tinha mês que eu pegava zero. Eu não sei se isso já aconteceu contigo ou se acontece, mas comigo acontecia muito. De mês, sei lá, eu pegar 3 clientes ali de projetos pontual, faturar uma grana, só que como eu não fidelizava, ou como eu não trabalhava, eu não tinha um processo estabelecido, o cliente não ficava. Às vezes eu entregava também um trabalho ruim, eu tinha um mau atendimento, não fazia over delivery, não trabalhava um sistema de LTV, e o cliente às vezes fazia um projeto só, ia embora e ia para um outro designer que às vezes cobrava mais caro do que eu, tá? Cobrava bem mais caro do que eu. Às vezes tinha um trabalho inferior, ele cobrava mais caro, tinha um trabalho inferior, mas como ele tinha já processo, já tinha nome, ou, enfim, ou eu mesmo não soube fidelizar o cliente, acabava que eu perdia muito cliente assim, entendeu? Então, porra, que duro. E aí, depois de um tempo, né, que eu comecei a entender algumas coisas, ó, até destaque aqui no Figma, foi a mudança. Comecei a guardar bastante dinheiro e ganhar mais pelos meus projetos. Então, olha só, Pix de R$6.000 aqui, ó, Pix de 7.500, ó, 1.500, 2.500, isso aqui foi no mesmo dia, isso aqui foi legal, ó, 2.500, 2.000, 2 clientes diferentes. Aqui, olha só, foi como eu fui crescendo com o passar do tempo os meus investimentos no Inter. Então, 13.000, 13.300, aqui eu cresci só R$100, né, que eu consegui guardar só R$100. Depois a 30.000, porra, olha só, 37, 40, 47 mil, enfim, na época, né? Olha só, aqui eu investindo, né? Aqui sobrou R$5.000, coloquei. E aqui são alguns outros Pix que eu fui recebendo quando eu mudei, né, pro C6 Bank. Enfim, olha só, R$700, 7.000,
17.500. Esse aqui foi um projeto de um lançamento, né? Na verdade, foram 2 lançamentos, por isso que deu esse valor aqui. Não foi não vou meter o louco aqui falando, foi um projeto de 17 mil. Não, na verdade, foram 2 lançamentos, né? Com o mesmo expert que eu fechei, né? Então, era um projeto de 3 meses e ele me pagou ali 17.500, entendeu? 3.500... 1.200, 3.500, 4.000, 3.000, enfim, são Pix de pessoas aqui que, conforme foi passando o tempo, foram me pagando, tá? Esse aqui, ó, 17.500 aqui, foi o mesmo cliente desse aqui, tá? Só que aí já foi um outro projeto, de novo, foram 2 lançamentos em 2 momentos diferentes, tá? E aqui, ó, Banco do Brasil, e aqui é o Cora, né? É o próprio Cora aqui, olha só, 1.500... 4.000, 10 mil reais, 10 mil reais, 5 mil. Esses 10 mil reais aqui, se eu não me engano, são do que eu acabei de mostrar para vocês no próprio Cora, tá? Que são do cliente lá que me paga 10 mil fixo no mês, enfim. Então, eu comecei bem fudido, assim, de grana, bem ferrado mesmo, não sabia vender os meus serviços, não tinha processo estabelecido, não tinha uma rede de cliente, não tinha network, enfim, não tinha porra nenhuma, mas eu consegui construir isso aqui, tá? Sem não vou falar que sem a ajuda de ninguém, porque conforme, né, você vai construindo um relacionamento, conhecendo algum determinado cliente que às vezes te passa uma visão, ou te indica um livro, ou tu assiste um vídeo no YouTube, um podcast, que tu pega um insight e começa a aplicar e começa a dar certo, entendeu? E tu, de repente, vai mudando aos poucos tanto o teu modelo de negócio quanto a tua vida, tá? E o que acontece é o seguinte, eu preparei um mapa mental aqui, que é isso aqui, ó, a real sobre como conseguir clientes que pagam bem e construir um negócio sólido sozinho. Hoje, eu não delego mais para nenhum outro designer. Só em época que eu estou com muito projeto, por exemplo, esse mês que passou de novembro, eu peguei bastante projeto de Black Friday e eu deleguei algumas coisas para um web designer que já trabalha comigo há um tempo já, e ele sempre pega projetos comigo de forma pontual, e um outro designer também, que já faz um tempo que, quando eu preciso, eu chamo ele e a gente fecha alguns freelas, tá? Então, beleza. Aqui eu separei, tá? De forma bem simplória aqui, bem simples para vocês entenderem esses 4 pilares, tá? Porque eu não vou chamar de pilar porque soa muito marketing digital, né? Mas essas 4 etapas que tu precisa ter bem estabelecido e definido dentro hoje do teu modelo de negócio. Eu não sei se tu é um designer que atende só agências, eu não sei se tu é um designer que atende só negócios locais, eu não sei se tu é um designer que trabalha só com lançamentos, com infoprodutos, se tu só faz identidade visual, se tu é um cara nichado, né? Se tu trabalha só com advogado, com médico, enfim, não importa. Isso aqui vai servir para você, tá? A primeira coisa que tu tem que pensar é na tua oferta, tá? E o que é a oferta? Eu até trabalhei aqui, ó. Produtização e saber negociar essa oferta. Quando eu falo de produtização, eu estou falando de tu pegar tudo aquilo que tu hoje oferece como serviço. Então, tu é um cara que trabalha, tipo, com social media, né? Tu faz a carrossel e arte para social media. Tu também oferece landing page, né? Tu faz serviço de landing page. Tu também faz identidade visual. Tu faz, às vezes, copy para o carrossel do cliente. Tu faz um serviço ali mais ou menos de copywriter, ou tu tem alguém que faz esse serviço e tu tem meio que uma parceria. Enfim, a ideia da produtização é entender tudo aquilo que tu oferece como serviço e deixar isso de uma forma comercial. Ou seja, estabelecer preços, né? Preços mínimos e preços médios ali, de quanto cobrar por serviço, porque, por exemplo, hoje eu trabalho muito com landing page. A minha landing page, eu cobro ela a partir de R$ 1.400, ou seja, o mínimo que eu vou cobrar hoje uma landing page é R$ 1.400, entendeu? E aí, o céu é o limite, né? Eu já cobrei página de 1.500, de 1.800, de 2.000, de 2.500, de 3.000, e o mais caro que eu já cobrei uma landing page, tá? Uma landing page, não é site institucional, não, é página de vendas mesmo, tá? Foi 4.800, o mais caro, tá? Não vou meter o louco aqui e falar, já cobrei R$ 10.000 uma landing page, não. Foi 4.800, tá? Para um produto perpétuo de um cliente também antigo meu, tá? E aí, o que acontece?
pega todos esses teus serviços e produtiza eles. Nem sei se essa palavra existe, mas trabalha eles como produto. Por quê? Porque quando tu trabalha os teus serviços, quando tu começa a ter uma visão de produto em cima de cada serviço que tu presta, tu consegue ter uma visão mais clara, tá? Do que ofertar para o cliente, quando o cliente aparecer, né? Quando tu tiver essa oportunidade, e tu vai ter uma facilidade na hora de saber negociar. Porque, por exemplo, eu vendo landing page, chega um cliente para mim e aí, de repente, ele vem, né, fazer um orçamento comigo com uma landing page. No momento que eu estou conversando com o cliente, né, eu preciso entender tudo aquilo que ele precisa e tudo aquilo que eu posso oferecer como solução. E nessas soluções, entender aonde encaixa um upsell, ou seja, uma oferta, além daquilo que ele já veio me procurar, por exemplo, ele veio me procurar porque ele quer alguém que faça uma landing page. Fechou, perfeito. Além disso, o que eu posso oferecer mais para ele? Eu acabo descobrindo isso conversando com ele. Então, por exemplo, o cliente tal, né, isso já aconteceu muito comigo. O cara veio, deixa eu até colocar aqui, ele veio atrás de uma página de vendas, tá? Ele veio atrás de uma página de vendas. Essa página de vendas, tá? Qual que é o produto dela? É um produto novo? Esse produto, geralmente, tá? Ele já tem identidade visual? Identidade visual. Ele tem área de membros? Tá? E isso são perguntas que tu tem que fazer, no meu caso, né? Por que eu faço essas perguntas, tá? Porque quando o cara vem fazer uma página de vendas, se o produto já for antigo, já tem uma identidade visual. Eu preciso dessa identidade visual para trabalhar a estética da página. A área de membros é importante porque geralmente em página de vendas a gente bota os módulos, a capa dos módulos ali. Então é interessante pegar esses módulos, né, e colocar na página de vendas. Para isso eu preciso saber se ele já tem, para ele me fornecer tanto a capa quanto às vezes um print da área de membros, da área do aluno, enfim. Então eu começo a entender, tá, mais a fundo do que o cliente quer, do que ele precisa e da solução que às vezes ele nem sabe que precisa. Já aconteceu muito do cliente vir até mim pedindo página de vendas para Perpétua e o cara não ter a identidade visual do produto, ele não ter a área de membros, tá? E eu consegui aumentar o meu ticket médio, tá? O meu ticket médio. Que inclusive eu já trouxe até isso aqui em um outro vídeo, tá? Aumentar o ticket médio, que é o quê? É oferecer outras soluções que façam sentido para o cliente no momento que ele está, com aquilo que ele já está procurando, né? Por exemplo, o cliente quer página de vendas, mas ele precisa de uma identidade visual, tá? E de uma área de membros. Muitas das vezes, tá? Já teve várias vezes que eu peguei e o cliente veio, né? Eu preciso de uma página de vendas. E eu entreguei, entre aspas, uma identidade visual, porque ele não tinha, tipo, 3.500 para pagar, né? Já teve cliente que pagou, mas tinha cliente que eu via, né? Ali na conversa tu acaba sentindo que o cara não tem tanto dinheiro assim para pagar, muito porque às vezes é um MVP, é um produto novo, ele está testando, é o primeiro lançamento do cara, e eu entrego uma KV, né? Para quem não sabe, o que é KV é Key Visual, que era basicamente, tá, um PSD com um logo e uma estética do produto dele. É uma foto do cara, do expert, com a logo do lado, mais ou menos numa manipulação onde essa mesma imagem vai ser a dobra da página de vendas que de qualquer forma eu ia fazer. E eu pego essa KV aqui e não cobro para ele, né? Depende também. Tinha cliente que eu via que dava para cobrar, né? Fazer de downsell, por exemplo. Eu oferecia a identidade visual pro cara e ele falava, pô, velho, infelizmente eu não vou ter esse dinheiro aí. E eu ficava, caramba, beleza. Eu tenho
um outro serviço aqui, tá? Que é Key Visual, que é basicamente a estética que a gente vai seguir. Eu preciso dessa estética, eu preciso que tu aprove. É um serviço mais barato. Tu quer? Ah, quanto é? Sei lá, R$ 800, R$ 500, tá? Essa é a média, geralmente, que eu vendo aqui a Key Visual, beleza? Já vendi até de 1.500, mas enfim. E houve vezes que eu vi que realmente não valia a pena cobrar o cliente, porque eu sabia que o cliente não tinha dinheiro, tá? Ele não tinha dinheiro. Ou que o cliente era muito bom, mas como era um primeiro projeto, ele não ia querer gastar tanto comigo assim, eu entregava isso aqui como over delivery, tá? Eu entregava como over delivery, ou seja, ele cobrou, ele pagou a parte de vendas comigo, mas eu entreguei, entre aspas, a identidade visual do produto dele, né? Que no caso é a key visual, mas para ele, como ele não conhece tanto, ele entende que é a identidade visual do produto dele. Então assim, ou seja, ele pagou, sei lá, R$ 3.000 na página de vendas e eu dei para ele, entre aspas, né? Entreguei para ele de graça um serviço quase do mesmo preço, né? Equivalente ao mesmo preço. Ou seja, ele saiu ganhando. Na mente dele, ele saiu ganhando, né? Só que isso vai ser bom para mim por quê? Porque quando eu entrego esse tipo de over delivery, que é uma solução que ele precisa também, eu meio que ganho pontos com esse cliente e, consequentemente, isso vai fazer com que ele fique mais tempo comigo em projetos futuros, seja um facilitador na hora de negociar um fixo, entendeu? E isso acaba o quê? Ele fazendo com que ele pague outros projetos, outros serviços que eu julgue ser necessário para o projeto principal, que no caso, vamos supor, é a parte de vendas, cara, eu consigo te dar aqui uma key visual, tá? Tu não vai pagar por isso, mas a área de membros também vou precisar, porque na sessão que a gente for que a gente for apresentar o teu produto pro lead e entender como é que é por dentro, os módulos e tudo, ele precisa ter as capas ali, né? E aí, pô, quanto que tu faz? E aí a área de membros aqui também começa a partir de R$ 1.400, eu entrego 10 capas iniciais, entendeu? É basicamente isso. Então, a produtização dos teus serviços é importante para tu ter essa facilidade em negociar e oferecer soluções personalizadas, porque às vezes o cara chega e fala, cara, eu vou fazer um lançamento completo aqui, só que eu vou precisar de página de captura, página de vendas, página de obrigado, área de membros, criativos, e aí quando tu tem tudo isso já estabelecido, a partir de 15 criativos eu cobro tanto, a partir de 30 criativos eu cobro, sei lá, 1.000, feed stories, conteúdo para PPL, né? Que são os conteúdos que a pessoa vai fazer para preparar a base dela para o lançamento. Ah, sei lá, eu cobro R$ 2.000 nesse pacote. Aí tu vai fazendo a soma de cada serviço. No fim, tu fala para o cliente, ó, tudo isso aqui daria, sei lá, R$ 12.000, só que eu vou te dar um puta desconto, eu vou te dar aqui essa página de graça, tu não vai pagar essa página de vendas, essa página de obrigado e tal, vai ficar tudo 7.500. O cara paga, entendeu? Se tu estiver bem posicionado, enfim, se é um cara que valoriza um bom design e tu oferece um bom serviço, é claro que, né, é uma junção de fatores ali, mas se tiver nas condições corretas, o cara paga, beleza? Então, primeiro é entender que tu precisa ter uma oferta. Tu não precisa só fazer arte bonita, saber IA, saber nanobanana. Cara, tu tem que ter uma oferta estabelecida, né? Ofertas estabelecidas dentro da tua esteira de serviços, né? Dentro da tua esteira de produtos, tá? Segundo pilar, prospecção, cara. Tem que ir atrás de cliente. E aqui eu indico sempre Instagram e comunidades fora do seu nicho. Como assim? Instagram é o seguinte, quando eu comecei, ou em momentos da minha vida que eu fiquei muito fudido assim de grana, mas muito fudido mesmo de grana, tu não tem noção, tipo, papo de ter que ir na casa da minha mãe almoçar porque eu não tinha dinheiro para comprar o almoço, entendeu? Mesmo já estando, sei lá, 2 anos no mercado, tá? E já ter atendido clientes grandes e aí eu me queimei com eles ou por algum motivo eu fiquei sem cliente, enfim. Cara, prospecção foi sempre o que me salvou. Então, é entender qual é o teu tipo de cliente ideal, tá? Entender o tipo de cliente que tu tem mais facilidade em atender. Se tu já tem um portfólio, tá? Ou se tu já tem uma ideia no tipo de mercado que tu quer atuar, montar um portfólio fictício em cima do mercado que tu quer atuar, ou pegar os melhores projetos que tu já tem e entender, cara,
nesses últimos anos ou nos últimos meses eu atendi muito nicho de medicina. Eu vou começar a prospectar o quê? Expert de medicina, né? Eu tô falando aqui no meu caso, né? Que eu trabalho com lançamento, infoproduto. Então, sei lá, tinha muito projeto de médicos, né? De expert médico. Então eu ia atrás do quê? De experts que trabalhavam naquele mesmo segmento, naquele mesmo nicho. Mandava uma mensagem para eles, tá? Fulano, como eu faço para fazer parte da tua equipe? Ó, tenho interesse em fechar uma parceria contigo. Ou então, velho, tô te acompanhando há um tempo, tu me permite fazer uma landing page para ti, não é prospecção, eu só quero tentar, eu só quero ter mais portfólio, eu já fiz para alguns experts reais, mas eu quero aumentar o meu número de cases e tudo. Tu me permite, se tu consegue me mandar algumas fotos em alta resolução, enfim. Abordar de forma inteligente e fazer com que o cara tenha desejo ou em fazer uma call contigo ou em fechar já um projeto de forma imediata. Várias vezes eu agendava a call e fechava. Várias vezes eu fechava de forma imediata ali, o cara me chamava pro WhatsApp, a gente trocava uma ideia lá e fechava alguma coisa porque ele via o meu portfólio e gostava. E várias vezes eu não recebia resposta. A verdade é essa. Sei lá, de 80 mensagens, 5 me respondia, das 5, 2 eu conseguia agendar uma call e das 2 uma eu fechava, entendeu? Mas a verdade é que eu fechava. Então, Instagram. E outra coisa é comunidades fora do seu nicho. Vale muito a pena tu comprar, né? Ao invés de estar comprando curso de design de IA, curso não sei do que, né? Investe em outras soft skills que consequentemente vai te dar clientes, entendeu? Por exemplo, hoje eu estou em 2 mentorias. Eu estou numa mentoria de lançamento pago, onde a maioria ali é coprodutor. O cara que é coprodutor é o meu cliente ideal, que é o cara que está na frente dos lançamentos, que tem mais de um expert, ou seja, ele roda mais de um projeto e é o cara que contrata. Às vezes o cara não tem designer fixo e precisa de freelancer, e eu estando perto dessas pessoas, eu me torno, tá, um facilitador, uma solução mais rápida para essas pessoas, entendeu? Fora que no grupo do WhatsApp, quando alguém precisa de alguma ajuda com framer, com página ou de alguma opinião técnica, eu vou lá, ajudo e tal, acabo gerando aquela primeira conexão, né, aquele contato inicial, e aí às vezes o cara vai no meu WhatsApp privado, a gente começa a trocar uma ideia, faz um meet, eu ajudo o cara ali, tipo como se fosse uma consultoria, mas na verdade, né, pro cara eu tô meio que ajudando ele, depois ele fala, velho, tu não quer fechar comigo esse projeto? E a gente vai e fecha. Várias vezes eu já fiz isso, então hoje eu tô numa mentoria que eu paguei de copy e uma de coprodução. Inclusive, semana passada eu fechei um projeto na mentoria de copy, tá? Eu paguei R$ 4.000 para estar nessa mentoria e eu acredito que, sei lá, eu já devo ter fechado uns 5 projetos lá de landing page. Cada landing page saiu em torno de 1.800 a 2 e... eu acho que a mais cara assim foi 2.400 lá. Já se pagou, a verdade é essa. Entendeu? E aí, o que acontece? Fora isso, fora tu ter uma oferta e saber prospectar, prospecção é isso, é tentativa e erro, é tu entender feeling, é tu entender conversar, é tu saber como conversar, como chamar o cara, é entender quem é o teu modelo de cliente ideal ali mais ou menos, tá? Só que isso, cara, tu vai aprender a real na prática, entendeu? Prospectando na prática é isso, tá? Depois disso, tu tem que ter processos, e processos é muito importante, tá? Principalmente esses 3 aqui, tá? Onboarding, seja transparente sobre cada etapa do projeto que tu vai fazer para o cliente e entregue sempre mais, tá? Como assim? Deixa eu até arrastar isso aqui para cá. Como assim, tá? O que é um onboard? Quando o cliente fecha contigo, a depender do caso, mas a maioria, tá? É sempre interessante você fazer uma call e gravar essa call, no Meet, no Zoom, que seja, tá? Alinhando tudo que tu puder sobre um projeto. Por exemplo, quando vou fazer um projeto de lançamento e eu estou fechando com um cliente novo, o que eu faço com o cara? Vamos supor que eu já fechei, né? O cara já fez ali o Pix, eu sempre faço uma call para entender a fundo o projeto.
é isso. Ou seja, eu fico 40 minutos trocando ideia com o cara, entendendo o projeto dele, entendendo quem é o público dele, entendendo sobre o lançamento que ele vai fazer, sobre o expert, qual que é a história do produto, por que que ele vai lançar esse produto agora, entendeu? Já tem bastante aluno, enfim, eu tento entender mais a audiência, ou seja, fazer um bom onboarding. Por exemplo, hoje, quem é meu cliente, eu sempre adiciono ele num dashboard, tá, específico do ClickUp, para toda vez que ele tiver uma etapa concluída dentro do projeto, ele ser notificado, ou eu precisar de alguma coisa, eu notifico ele no WhatsApp e no ClickUp, que vai chegar no e-mail dele também, né? Para ele poder mandar lá para mim, sei lá, preciso da copy da página de obrigado que não tem, esse tipo de coisa, entendeu? Fazer um bom onboard com o cliente é sempre importante. Aquele primeiro contato, entendeu? Boas-vindas. E ser transparente com cada etapa do projeto é deixar o cliente sempre a par do que tu tá fazendo, entendeu? Sempre a par. Ser transparente, pô, cara, eu não vou conseguir entregar hoje, ou, meu velho, tu precisa me entregar tal coisa, senão eu não vou conseguir cumprir com os prazos. Enfim, ser transparente com cada etapa do projeto. Ó, fulano, finalizei tal etapa, entendeu? E cumprir sempre com o combinado que tu fez ali no onboard. Vou entregar em 7 dias essa página de vendas. Cara, tenta entregar em 5 dias. Se der algum BO, entrega nos 7, mas, velho, sempre tenta entregar antes, tá? E entregue mais. Como assim? Poxa, eu vou te dar um exemplo de um projeto recente que eu peguei agora. O cara me pagou R$3.000 para me fazer uma página de vendas e uma área de membros de 5 capas. Né, ali como eu estava com o tempo, entreguei para um cara um checkout personalizado da Hotmart e 5 criativos. Que eu poderia, que se eu tivesse cobrado, ele teria me pagado, mas, cara, o cara já me pagou R$3.000. O que é um checkout? O que é mais 7 artes, né? Que foram 5 criativos e 2 artes para checkout, que foi um banner superior e um banner lateral. Não custou nada para mim, custou, sei lá, uns 20, 25 minutos de trampo a mais. E o cara ficou feliz, entendeu? E ele falou, inclusive, que o sócio dele vai me procurar para fechar um projeto que o sócio dele tem a parte da sociedade, entendeu? E exposição. Aqui é onde eu sou um pouco diferente do que a galera do Instagram, que a maioria, né, dos designers fazem. O que é exposição, tá? A maioria vai falar o quê? Que tu tem que começar a produzir conteúdo no Instagram, no LinkedIn, tem que postar de forma recorrente no Behance, enfim, esse tipo de coisa. Eu não sou esse tipo de cara, até porque nem Instagram eu tenho, né? Nem Instagram eu tenho. Eu odeio essa rede social, eu odeio o TikTok, não gosto, tá? E como é que eu trabalho a minha exposição para ter novas oportunidades e fortalecer os clientes que eu já tenho? Eu sempre procuro ir em eventos. Então, por exemplo, eu moro em São Paulo, né? Então, toda vez que tem eventos que eu acho interessante, onde eu vou ter potenciais clientes, por exemplo, esse Pix aqui, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Esse projeto aqui de R$8.000, ó, R$4.000, o cara me pagou numa quinta, se eu não me engano, e numa sexta me pagou mais R$4.000. Foi um projeto de lançamento. Esse cara, eu conheci ele num evento de marketplace, Econ Summit, tá? E aconteceu esse ano, ele era amigo de um outro colega meu, e a gente começou a trocar ideia na época lá, né? Que já faz o que? Uns, sei lá, 6 meses, enfim, não lembro agora de cabeça. Mas a gente começou a trocar ideia, enfim, ele tava com uma landing page ruim de alguém que tinha feito para ele e não tinha gostado do serviço. Eu comecei a apontar alguns pontos de melhoria, a gente foi trocando ideia. 2 semanas depois, a gente conversando, né? Ele me pedindo algumas dicas e tal. Ele perguntou quanto que eu cobrava para fazer o que ele tava precisando. E aí ele pagou R$4.000 em um dia e R$4.000 no sábado, entendeu? Então, evento, se tu for um cara desenrolado, e tu precisa ser, senão tu não vai crescer, tá? Tu precisa ser um cara que goste de pessoas, ou que pelo menos quando tá nesses lugares, seja uma pessoa que consiga lidar bem nessas situações, tá? Tu vai conseguir bastante cliente, beleza? Siga pessoas estratégicas. Seguir pessoas estratégicas são pessoas que tu entende que elas, em algum momento, se elas precisarem de um designer ou se elas
quiserem dar a oportunidade, né, que sempre surge, principalmente em lançamentos, sempre surge alguém querendo contratar designer, tu vai estar lá para tentar abraçar essa oportunidade. Ou, eu vou dar um exemplo aqui, esse cara que eu fechei agora, esse projeto de R$ 3.000, que foi uma landing page, uma página de vendas, mais a área de membros, eu entreguei o checkout personalizado para ele. Eu conheci ele porque um amigo meu que trabalha comigo, um gestor de tráfego, me chamou para comer um hambúrguer junto com um cliente que ele já tinha há muito tempo, tá? Que é coprodutor de uma expert gigante do mercado, e a gente foi comer. Na hora, esse cliente dele levou esse meu cliente agora, entendeu? E aí a gente se conheceu lá, trocou bastante ideia e tal, e aí ele acabou fechando comigo um projeto de R$ 3.000 há 4 meses depois, depois da gente ter se conhecido, tá? Mas antes dele fechar, o que foi que eu fiz? Batei um papo lá na hamburgueria, comecei a seguir ele no Instagram, na época, né, que eu tinha Instagram, hoje eu não tenho mais, mas eu comecei a seguir essas pessoas, essa pessoa, né, esse cliente, e aí a gente começou a trocar ideia, ele pegou meu número, porque no dia ele não tinha pegado, e aí a gente começou a trocar ideia bastante pelo WhatsApp e tudo, enfim, eu tenho muito contato, então ele precisava de alguma coisa, acho que fulano pode te ajudar. Eu fazia a ponte e a gente fechou um projeto de R$ 3.000, né? E aí vem o segundo ponto, que é construir relacionamento. Toda vez que tu tiver a oportunidade de construir relacionamento com o cliente que tu está atendendo agora, com a equipe do teu cliente, várias vezes, eu comecei a atender cliente de forma pontual, que era lançamento, e eu tinha que fazer algumas reuniões com a equipe, né, geral. Então tinha lá o gestor de tráfego, a copywriter, tinha o coprodutor, tinha a gestora de projetos. Eu sempre procurava construir relacionamento com essas pessoas, relacionamento de trabalho, né? Então, ser prestativo, entender se as pessoas precisam de alguma coisa, ser sempre um cara que traz ideias, entendeu? E aí, conforme o tempo ia passando, eu ia tendo amizades, construindo amizades em cada projeto que eu ia passando. Então, eu acabava pegando contato e construindo uma amizade, uma parceria com um gestor de projetos, com um copywriter, com um gestor de tráfego, e essas pessoas, eventualmente, me indicavam ou me chamavam para outros projetos, entendeu? E aí, se tu fizer, né, isso que eu estou te apresentando aqui agora, tá? Cara, tu vai se dar bem, porque eu comecei a trabalhar, né, em 2018, 19 mais ou menos, com lançamentos, tá? Quebrei 2 vezes, eu já estou no meu terceiro CNPJ. A primeira vez que eu quebrei, eu tinha um MEI, e aí abri uma sociedade que não deu certo. A segunda vez que eu quebrei foi falta mesmo de processo e de gerenciamento mesmo de demanda, de clientes e tudo. E hoje eu estou no meu terceiro CNPJ, continuo trabalhando como designer, só que agora atendendo uma lista de cliente mais enxuta, né? Agora que eu tenho algumas pessoas que eu conheço nos bastidores, enfim, eu não tenho necessidade, por exemplo, de ter um Instagram, entendeu? E eu me dei esse luxo de não ter essa rede social. E eu acabo, né, continuando tendo novos clientes e fortalecendo as parcerias com os clientes que eu já tenho, entendeu? Eu tenho certeza que se tu começar a trabalhar com essa mentalidade, com essa visão, tu vai muito longe. E tu vai conseguir construir um bom modelo de negócio, tá? Que tu vai conseguir nutrir de forma sólida, né? E eu não vou te falar que tu vai conseguir sozinho, porque de repente tu não é eu, né? Então, por exemplo, hoje eu trabalho sozinho, mas sei lá, com 1 ou 2 pessoas a mais no máximo, tu vai conseguir nutrir seguindo todas essas etapas e respeitando ela, tendo uma boa oferta, prospectando diariamente, porque não tem negócio que sobreviva sem ter uma rotatividade grande de novos leads, né? Ou seja, novas possibilidades de projetos de forma mensal, ter processos bem estabelecidos para tu não se queimar com o cliente ou não deixar, por exemplo, uma demanda atrasar porque tu tinha esquecido, isso já aconteceu muito comigo. E exposição, trabalhar muito a tua exposição. Eu indico sempre eventos, seguir pessoas estratégicas, apenas pessoas que realmente tu acredita que vai somar em algum momento, tá? Ou que tu queira somar para no futuro ter uma reciprocidade e construir bons relacionamentos com os clientes que tu já tem. É basicamente isso, tá? Espero que vocês tenham gostado.
E, enfim, é isso, pessoal. Fechou? Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo. Se tu gostou desse vídeo aqui, se fez sentido, comenta aqui, deixa a tua opinião, beleza? Se inscreve no canal e é isso. Abraço.